Boa tarde a todos, a todas. Eu gostaria de saudar essa linda mesa, né, de mulheres, na pessoa dessa companheira guerreira amiga, que está aqui agora, depois de 3 mandatos, né, de vereança, como uma das mais votadas sempre, e alcança aqui a Câmara Federal pela primeira vez como uma deputada mais votada, a mulher mais votada da Bahia. Então, é uma honra estar aqui nessa mesa, presidida por essa querida companheira e agora presidente da Comissão Mista, né, de combate à violência contra a mulher, que não poderia ter melhor representante. É com muito prazer e muita honra estou aqui. O que devo dizer, depois que Sala, né, minha companheira, nossa companheira, porque nós aqui trabalhamos na Bahia desde que foi instalada a primeira vara em 2008, novembro de 2008. Doutora Isabel também, que foi minha professora, inclusive, de todas nós, conhece tudo sobre a Lei Maria da Penha, autoridade maior, sabe? É uma honra estar aqui. Então, nós estamos aqui, as mulheres, né, bem felizes com a escolha da nossa presidente, porque a união do trabalho, eu que penso que a Lei Maria da Penha, ela é uma lei tão maravilhosa, ela é considerada como uma lei holística, ela alcança locais da lei, da legislação, que o positivismo não vai, que é aquela regra legal presa, não é uma lei aberta. Ela pode lhe dar condições de interpretar, porque você vai nos direitos humanos, que aqui no artigo 5º, se não me engano, parágrafo único, não é? Ele diz que a violência contra a mulher é uma violência contra a dignidade humana dessa mulher, o que na Lei 9.099 era colocado como crime de menor potencial ofensivo. Então, se trocava a violência contra a mulher por uma cesta básica, por um cartucho. Então, o que nós estamos vendo aqui, com esse lindo projeto, gostei muito, né, estou aqui acompanhando, é que o que nós estamos vendo aqui? Estamos vendo só um progresso de uma violência milenar, cultural, né, de um patriarcado sexista que nossa lei de apenas 9 anos não vai conseguir modificar muita coisa, não. A pergunta foi feita aí, as leis vão ajudar, vai modificar alguma coisa? A minha sentença vai modificar a vida dessa mulher? Não vai. Vai dar um alento, vai poder ajudá-la, mas não vai modificar efetivamente a vida dos filhos dela, que precisa dessa conjuntura do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário junto. Nossa Lei Maria da Penha é a 3ª lei mais bem feita do mundo. Se fosse efetivamente aplicada pelos poderes públicos, com políticas públicas, com pessoas comprometidas com a causa, nós diminuiríamos, com certeza, metade da violência externa e a maioria da violência interna. Que a violência externa, o filho que vê o pai bater na mãe, a filha que vê a mãe ser apanhada pelo pai, vai procurar um agressor. Isso sim multiplica-se. Então, se você estanca a violência ali na intrafamiliaridade, você tem uma resposta na sociedade externa. E é que isso que a Constituição nos propõe. No artigo 288, ali onde a família tem que ser protegida em cada pessoa de seus membros. É por isso necessário que se venha primeiro Estatuto da Criança e do Adolescente, depois o Estatuto do Idoso e agora da mulher. Porque você vai, primeiro, lá no artigo, e todos são iguais perante a lei. Formalmente, é tudo muito lindo. Mas quando você vai nas estatísticas colocadas aí, você vê que a realidade é completamente diferente. Estamos lutando e vamos lutar muito mais ainda. Como estamos começando, talvez nossas netas não consigam ver, mas estamos fazendo um momento único da história, né? Colocando um foco, um novo olhar. Falava com a doutora Isabel quando nós chegamos no aeroporto, né? E quando Sara coloca aqui a questão do... Ela se deixa filmar porque gosta. O que é isso? Não é? É só um modo novo desse progresso, né? O cyber, né? A cybervingança, tudo muito lindo, tudo muito cibernético, muito bonito. Mas se você só coloca numa linguagem informática, tudo que anteriormente acontecia. O que se dizia? Ela apanha porque gosta. Ela está com ele porque gosta.
É assim mesmo, o homem é assim mesmo, e vai ficando mãe, passava para filho. Então, a mulher não entende, isso é uma coisa cultural ensinada pelas próprias mulheres. A doutora Isabel criou lá, quando ela foi a primeira delegada, né, da DEAN, a especial, né, na Bahia, depois que da Lei Maria da Penha entrar em vigor, ela criou um slogan: em briga de marido e mulher, você pode ser a colher. Porque antigamente, como era, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, e o Estado não intervinha. Agora não, é obrigação do Estado intervir, porque quem não intervir pode ser responsabilizado também, porque você tem o dever de ajudar o seu próximo. É uma inação, é um crime de omissão. Então, isso é muito importante que se veja. Claro que tem que ser colocado em leis para que nós possamos trabalhar. O juiz, como a Sara colocou, nós não podemos trabalhar se não estiver no mundo dos autos. É preciso que tenhamos condições, provas, que o promotor consiga ter provas, que o delegado consiga amealhar provas, para que o juiz possa efetivamente dar uma sentença, e como já disse, não vai resolver a vida efetivamente, mas que vai dar uma esperança, vai dar um alento à sociedade, vai mostrar que as mulheres agora elas são protegidas, elas têm um mecanismo do Estado que diz a ela: você agora é nossa responsabilidade, você não está mais sozinha, você não chega na delegacia toda espancada antigamente, dizia: cadê suas testemunhas? Quem foi que sabia que foi ele que lhe bateu? Não é? Então, ela não precisa para provar que ela apanhou, ou não precisa provar que ela foi filmada sem querer. Pode até ter deixado, permitido, mas não era para ser divulgada em lugar nenhum. É porque ela ali tinha uma relação de afeto e confiança, de amor com aquele homem. Então, aquela mulher até hoje acredita que aquele pode ser o amor da vida dela, e nós somos assim. Infelizmente ou felizmente, talvez possamos ficar mais atentas com relação a isso, porque é a consciência que vai trazer a nossa proteção, porque nós podemos amar, mas com razão, né? Para saber como ou com quem fazer algumas coisas, não é isso? Então, essa questão do novo é o que só a revolta dos fatos quanto dia. Vamos adequar à realidade, não é? Quando se coloca que ela gosta de apanhar, não, tudo isso já aconteceu. Agora a gente só vai colocar na legislação para que nós possamos, né, trabalhar com isso. Eu falava com Sara, nós, há 4 anos atrás, tivemos um caso, né, e não se falava ainda nisso, né, Sara? Um caso de um professor de informática, que ele era professor de informática, ex-policial, se relacionou com uma moça, né? Essa moça, por pouco tempo, 6 meses, trabalhava praticamente, ela funcionária pública, ele trabalhava num prédio vizinho, e começaram a namorar, se relacionar. Mas ela começou a notar a forma como ele se lidava com ela, né? Muito ciúme, muito controle, muito isso. Ela ia para o restaurante, parece que o restaurante era comum, né? E aí ele ficava na janela olhando, ela voltava olhando. E começou a ficar intimidada, agoniada, psicologicamente ameaçada, constrangida. Então, ela terminou esse relacionamento. Terminado o relacionamento, o que ele fez? Professor de informática pegou uma foto dela única, só tinha uma foto dela de biquíni, certo? E disso aí ele difundiu por todo esse mundo que a doutora Sara colocou aí. E botou, e ali pegou a foto dela, fez fotomontagem, garota de programa, arrasou a vida dessa moça. Destruiu. Tudo. Arrasou. Destruiu a vida dessa moça. E nós fomos lá, quando ela fez nós demos a medida protetiva, certo? E ele continuou. Ela teve que se mudar, largou o emprego, porque ele mandou cartas de cópias para os patrões dela, os chefes, destruiu a vida da moça. E aí teve que se mudar. E foi para outro lugar, para Natal, não foi, Sara? Não, ela foi para a cidade do interior, da família dela. Da família dela, largou tudo. E foi embora, porque ele, mesmo com a medida protetiva, ela não se sentia segura. O que ele fez? Foi atrás dela. Foi atrás dela e lá jogou um coquetel molotov no carro. E foi aí que a lei, e aí nós podemos agir. Porque se é isso que a doutora, ou que a nossa querida Heron quer colocar, já nos poderia, certo, impedir, se tivesse esse dispositivo na lei, imediatamente cessar. E é isso a palavra que eu quero. Quando você fala 24 horas, eu coloquei aqui, ó.
qualquer outro programa que remova imediatamente o conteúdo que viola. Pensei nisso. Imediatamente. Aí o juiz tem que se virar. Faz logo. Tem artigos que se faz. Aí eles têm que manda para imediatamente, quem tem que se virar é o pessoal aí da informática. Tire. Imediatamente. Não sei, não precisa botar prazo, é imediatamente. Certo? Por quê? Aí o que aconteceu? Jogou o coquetel. Quando soubemos disso, foi que aí descumpriu a medida protetiva e aí foi preso. Aí foi que esse homem pôde ser preso. Porque nesse caso aqui, já se não fizer, se não se tirar, e se ele continuar, ele poderia ser preso. Tá certo? Inclusive também o pessoal, por falta de cumprimento de ordem judicial. Então, o que acontece? Essa moça, ele foi preso, ficou preso, depois que voltou, na hora, porque houve duas ações, não é? Houve, né? Ameaça, né? Que ele ameaçou, e a queixa-crime da divulgação, porque é isso que a gente está vendo como é que está ficando. Uma ação privada. Nessa ação privada, o que aconteceu? A moça E é isso que se fala da violência psicológica. Porque, para mim, a violência psicológica permeia todas as formas de violência, todas. Ninguém apanha sem sofrer psicologicamente. Ninguém é estuprada, violentada, que não sofrer psicologicamente. Então, tudo abarca o psicológico, a psique da mulher. E essa mulher fica, se ela não tiver um apoio psicológico, técnico, é por isso que nossas varas precisam de uma equipe disciplinar, e aqui já deixo uma queixa para vocês, deputados, a minha vara, primeira vara de violência doméstica, está sem equipe multidisciplinar, por favor, senadoras e deputadas, está sem equipe, em razão, né? Deus sabe, de vontades políticas ou conjunturas, e eu tenho me virado, a doutora Sara também sabe, mulheres chegam lá destruídas, chorando, pedindo ajuda. O que nós podemos fazer chorar junto? Nós somos técnicas. Não temos. Tínhamos uma psicóloga, uma assistente social, foi nos retirada para botar na segunda vara. Então, é muito complicado isso. Muito complicado. Eu não estou reclamando que colasse na segunda vara. Deveria ter 5, 6, 7, 10 varas, com cada vara, 5 psicólogos, 5 assistentes sociais. A minha vara, quando iniciou, Tiaron sabe, Sara sabe, nós tínhamos uma equipe de 5 psicólogos, de 9 assistentes sociais, e fizemos um trabalho maravilhoso, inclusive com agressores e vítimas. Né? Saía da cadeia, ele era submetido a um trabalho, a um tratamento com psicólogos e assistentes sociais de entendimento do que seja violência de gênero e das mulheres com relação ao que é o empoderamento dessa mulher. Várias mulheres saíram maravilhadas, e vi homens dizer a mim, doutora, eu batia porque eu não podia chorar. Eles também têm um papel ali, sofrem um papel, porque se chorar, se sentir viadinho, é isso e aquilo, é mulherzinha. Papel que a mulher sofre, o homem também sofre. Então, a gente só vai chegar um dia ao equilíbrio se conseguirmos tratar os dois, de alguma maneira. Então, deixo essa queixa aqui, para não me alongar mais um pouco. Então, dizia isso. Essa moça, na queixa-crime, o que aconteceu? Ela simplesmente desistiu, não foi, Sara? Ela desistiu, ela perdoou. Perdão judicial, que é uma expressão jurídica, mas, na verdade, ela não perdoou nada. Ela só queria assumir, ela queria sair daquela situação. A ação penal, ameaça, Sara vai continuar, porque ela não vai precisar mais estar presente, porque ela não suporta mais ver aquele homem. Então, vocês imaginem como é que fica o psicológico dessa moça, de todas as mulheres que sofrem isso. Então, é muito grave essa questão da violência contra a mulher, uma questão cultural milenar, já vou sair. E o que eu tenho a dizer é que eu estou muito feliz de novo, agradecida mesmo, né, por estar aqui, e parabenizar a Tiaron, todas as mulheres que estão aqui, todas as mulheres que trabalham com essa questão, porque sem a união, sem essa rede, né, sem a rede, a Secretaria de Política para Mulheres, sem a rede, a lei não funciona, nada funciona. A união é que faz com que o movimento saia para alguma coisa maior, não é? Então, eu deixo aqui
a minha alegria, a minha satisfação de estar aqui participando, colaborando de alguma maneira, com mais um passo, um pouquinho, que a gente possa botar nesse incêndio. Fomos todos pica-pau, não é como é pica-pau que leva o beija-flor. Leva água. Não somos todos beija-flores, aqui botando um pouquinho de água nesse incêndio, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, doutora Márcia. Nós é que estamos agradecidas pela sua substanciosa contribuição, sobretudo no ponto de vista jurídico, e quando insiste nessa questão do prazo, que mais uma vez eu tratava aqui com a Aline, deputada Alice Portugal, deputada Flávia Moraes, deputada Carmen, sobre a questão do prazo de 24 horas, que quando a gente traz a questão para o imediato, a retirada imediata dessas imagens, dessas mulheres que são vítimas da rede, da web, pode também estar abrindo um flanco para outras interpretações. Então, é importante que hoje ainda possamos nos debruçar sobre essa questão de prazo, porque a velocidade da internet é muito grande, e essa preocupação nós precisamos ter a fim de que essa relatoria ela saia concreta e também aperfeiçoada aqui nessa tarde. Nesse momento, então, eu aproveito para registrar a presença da queridíssima colega deputada Alice Portugal, registrar a presença da nossa vice-presidente da Comissão Mista dessa casa, a deputada Keiko Ota, que precisou se retirar, bem como a deputada Flávia Moraes e a deputada, mais uma vez, Carmen Zanotto, que aqui segue conosco. E tenho a honra, nesse momento, de passar a palavra à doutora Isabel Alice de Pinho, ela que é delegada e precursora do estudo da questão das delegacias especiais no enfrentamento das vítimas de violência doméstica. Obrigado, professora, doutora Isabel Alice, por estar aqui conosco. Boa tarde a todos. Obrigada, Heron. Em nome de quem saúdo, parabenizo a mesa e as nossas convidadas. Eu já fiz aqui umas 30 anotações, já cortei muita coisa, já coloquei outras, mas, assim, a importância desse tema e o quanto nós estamos preocupados, nós, pais, mães, sociedade de um modo geral, que tenha consciência do quanto essa violência tem desagregado, dilacerado, tirado vidas de mulheres nesse país. A questão da violência contra a mulher como um primeiro momento, né, de avaliação, eu vou me colocar diante da legislação, porque ela tem um caráter extremamente didático, é um grande instrumento que a gente tem, e nos seus 44 consistentes, né, pensados, repensados e bem elaborados artigos, nós conseguimos buscar muitas das soluções, e isso na aplicação efetiva daquilo que ela traz. Mas eu coloquei, justamente para não perder algumas reflexões do que foi dito aqui pelas nossas antecessoras. O primeiro grande ganho que a Lei Maria da Penha trouxe para nós foi nos dar, nessa dimensão constitutiva do seu próprio texto, onde nós podemos encontrar de forma muito clara e devidamente discriminado os instrumentos, os seus órgãos, os seus mecanismos e as suas ações. Então, o texto legal nos proporciona fazer essa divisão, em que momento o mecanismo, e ela tem como escopo criar mecanismos, e os mecanismos são os processos, são os fluxos que buscam as soluções e as resoluções. Então, tudo que é feito, e graças a Deus, muitas políticas e programas, e a Aline traz isso, né, de forma espetacular. Mas o ganho maior para quem lida diretamente, com a questão da violência contra a mulher, enquanto fenômeno e enquanto situação, que são 2 momentos da Lei Maria da Penha.
primeiro nos mostra o que é, fala de como ela se constitui enquanto fenômeno, essa situação que a mulher vive de forma peculiar, e depois começa a tratar em situação. Ora, saímos do estigma da mulher vítima. Por muito tempo, o discurso era mulher vítima de violência, mulher vítima de violência. Criamos uma categoria de mulheres vitimizadas. E essa categoria não avançava, porque ela estava presa a um ciclo, e esse ciclo se constituía como uma forma, ora de romper, ora de manter. E esse problema que nós estamos discutindo aqui agora, e com todo o vigor que a gente possa dar a isso, porque mudou-se a roupagem, mas o fenômeno é o mesmo, mudou-se a forma, mas a perversidade continua, a torpeza é a mesma, a vilania é a mesma, e a covardia continua sendo ainda a mesma pelos seus próprios autores. Então, quando a lei trata da questão da violência, ela traz para nós essa possibilidade. Por isso, o mecanismo vem como uma forma da gente buscar um caminho, Thieron. A partir do artigo 10, quando a Lei Maria da Penha trata do atendimento pela autoridade policial, e aí a gente coloca as instituições, as agências da segurança pública, traz e abre esse artigo com duas circunstâncias que são muito importantes nesse atendimento. Porque a lei fala na hipótese da iminência ou da prática. Então, eu tenho duas circunstâncias que são decisivas para uma atuação. E aí o mecanismo vem como uma forma da gente cessar, neutralizar e fazer com que essa modificação que a gente propõe possa ser, evidentemente, implementada. Ora, se eu estou falando de uma iminência, o prazo de 24 horas já me roubou algum tempo. Então, se é obrigação da autoridade policial e de qualquer autoridade policial, as DEANs, que na Lei Maria da Penha está entre os seus órgãos, né, e que merecia, aí, do ponto de vista da efetividade das políticas a nível estadual, essa visibilidade muito maior nesse sentido, mas se eu estou na iminência ou na prática, essa questão tem que ser resolvida, ou pelo menos atendida, ou tomadas as primeiras providências aqui e agora. Né? Assim como as medidas protetivas nos deram essa grande ajuda, essa grande possibilidade real, efetiva e legítima. Legitimamos, deputada, e a senhora sabe, uma situação que nos era extremamente conflitante, extremamente difícil. Então, quando vimos a Lei Maria da Penha considerar essa possibilidade dessa imediatidade, né? Na mesma proporção de lapso temporal da guia de lesão, na mesma proporção do lapso temporal de fazer a diligência e resgatar essas crianças, na mesma proporção da possibilidade real e efetiva de efetuar uma prisão em flagrante. Então, se nós estamos lidando com uma roupagem para um problema extremamente sério e antigo e que só mudou a sua face, como é a violência doméstica, multifacetada, ela é tão perversa que democraticamente incontrolável, né? Mas as mulheres não podem ser compartilháveis de forma nenhuma. E, dentro dessa proposta de mudança, se nos afigura como uma possibilidade de se pensar nisso, de que possa a autoridade policial e qualquer autoridade policial, porque com o ganho da ação pública, não é? Da ação penal pública incondicionada, então isso é inquestionável que toda e qualquer autoridade policial neste país pode agir dessa forma. Nós ganharíamos do ponto de vista da prestação, nós ganharíamos do ponto de vista da Lei Maria da Penha, né? na sua pronta efetividade de aplicação, e daríamos a essa vítima. E de que vítima eu estou falando? Mudou-se o perfil da vítima da violência doméstica e familiar e da violência de gênero. Quem tem um caminhar nessa linha de atuação sabe que antes lidávamos com mulheres, com, vamos dizer assim, vamos chamar de 18 anos para frente,
com uma perspectiva de vida, com a sua vida, pelo menos do ponto de vista intelectual, social, com uma perspectiva, ou com uma relação de conjugalidade ou de união estável, enfim, era alguém mais, vamos dizer assim, amadurecido nas suas relações. E que perfil é esse que nós temos? Meninas para nós, de 12, 13, doutora Márcia bem sabe, 14 anos, que tem um começo, né, da descoberta da sua sexualidade, né, do encantamento do relacionar, né, do estar junto, do estar perto e de se descobrir, né, no exercício disso, que é uma fase extremamente bonita. E esse fenômeno, ele está tirando disso, roubando dessas meninas que agora são vítimas em potencial desse tipo de violência. E o que é pior, não se tem um controle efetivo nem da sua própria individualidade, porque para muitos, mesmo aqueles que lidam com crianças e adolescentes nessa situação, acredito que seja uma permissividade e que isso não pode ser objeto de nenhuma intervenção do ponto de vista do Estado ou de qualquer outra instituição. Eu falo das escolas, ou das igrejas, ou de qualquer outro tipo de associação, porque a família é que tem que se responsabilizar. Então, volta-se, às vezes, aquela mesma expressão. Isso não é problema de polícia nem de justiça, isso é problema de família. E aí nós temos o mesmo discurso, né, com um dano muito, muito maior. Então, trazendo essa questão do ponto de vista da tragédia, vamos dizer assim, que a doutora Sara nos traz, e que é dessa forma mesmo que a gente tem que ver. Precisamos ter efetividade, mas também uma visão bem prática disso. A Lei Maria da Penha nos possibilita. Nós temos vários artigos na lei que nos dão esse lastro do ponto de vista de poder aplicar a legislação, porque a lei vai falar em todos os casos, a lei vai falar da dignidade, a lei vai falar da garantia e da proteção, do exercício pleno dos direitos humanos, essencialmente femininos. E partindo também em cima do que está proposto como alteração, no parágrafo 5º do artigo 22, as medidas protetivas foram também uma criação muito significativa da Lei Maria da Penha. Sabemos o caráter que a medida protetiva tem do ponto de vista processual e de quanto tem neutralizado situações de extrema gravidade. Então, temos, dentro da própria lei, caminhos, indícios, podemos dizer assim, que vão nos possibilitar um estudo aprofundado e, com o próprio texto, a gente modificar, evidentemente que para melhor, já que a proposta é extremamente promissora. Uma outra coisa que eu gostaria também de colocar, ainda nessa avaliação, simples, mas que é importante, de nós considerarmos que esse tipo de violência está ampliando o ciclo do ciclo da violência doméstica, que nós, né, conseguimos, dentro da especificidade desse fenômeno, pontuar. E buscar, e isso a Lei Maria da Penha traz no seu artigo 8º, a cada movimento desse ciclo da violência, nós tínhamos ações efetivas, programas, e que nos possibilitavam, do ponto de vista da sua aplicação, trabalhar. Essa violência rompe isso, ela vai além. Por quê? Porque nós não podemos identificar, entre aspas, real culpado, com a mesma possibilidade que nós tínhamos e temos quando você tem o caráter pessoal. A impessoalidade e o anonimato, eles são terríveis. Tem um grau de devastação e de degradação tão grande que nos torna também, nesse caso, doutora Márcia, do ponto de vista da aplicação da lei, diante de uma impotência, vamos dizer assim,
por conta da impessoalidade. E aí, contra nós, vem o problema da vítima, o sentimento, pois é, e nós lidamos com autoria e materialidade. Sem uma tipificação, a gente não pode alcançar isso. Então, tem sido, né, um trabalho de pesquisa e de leitura, no sentido de buscarmos, com aquilo que nós temos ainda, né, avançar nessa discussão, nessas propostas. Se não conseguirmos, em razão de todas as expectativas que a gente pode vir a ter como frustradas de mudança do Código Penal e de uma legislação que venha contemplar isso, mas promover espaço dessa natureza para que nós possamos criar dentro das nossas instituições protocolos de atendimento nesse sentido. Ou seja, para que a gente possa, e isso as DEANs sempre fizeram ao longo do tempo, em razão de quê? De você estar com um caso concreto, de você ter uma situação real. Então, a partir do fato, nós temos que buscar isso. Quando eu falo da Lei Maria da Penha, porque muito do que a Lei Maria da Penha traz foi objeto de demandas levadas aos órgãos e os espaços pelas próprias autoridades policiais. Então, a questão do prazo, a gente pode pensar nesse sentido, porque aí a autoridade policial promove isso, requer, o prazo é de 48 horas, pode providenciar a perícia no sentido de fazer essa requisição, de produzir essa prova, antecipação da prova, enfim. Eu penso que nós, de forma muito otimista, já temos um caminho para enfrentarmos, né, esse novo tipo de violência contra a mulher, que muda o seu caráter, mas a sua essência ainda é o grande problema que nós temos que enfrentar. E, para isso, a gente vai contar com aquilo que as mulheres sempre contaram, que é a solidariedade, a coragem, o espírito de luta, que faz com que a diferença a gente avance e consiga. Obrigada.